paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem está falando é o Bruno Leite e vamos começar mais um vídeo pro canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe para que outras vídeos venham ser alcançadas. Ajude o canal para chegar a 200 inscritos, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra que ficou no meu coração, que está no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios de Salomão, capítulo 19, no versículo 21, que diz assim a palavra. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Né? O que Salomão fala aqui? Salomão fala de planos, né? Ele fala de projetos que Deus tem para mim e para você. Porque nós entendemos que quando Deus ele tem um plano para nós entendemos que os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. E todos nós temos planos para o futuro. Mas nós entendemos que os nossos planos não são os planos de Deus. O seu querer não é o querer de Deus. A sua vontade não é a vontade de Deus. Por isso que o homem planeja muitas coisas, mas você vê que o que Deus fala é para sempre. E nós sabemos que Deus ele tem sempre o melhor para nós. Mas para nós viver esse melhor, é necessário a gente entender que quando Deus ele tem um plano na minha e na tua vida, nós entendemos que precisamos perder algo, não para prejudicar, mas é porque Deus tem algo preparado lá para frente. Mesmo que muitas das vezes podemos não compreender, podemos não entender no começo, mas é como Jesus fala a Pedro em João 13:7. Você não entende agora, mas você entenderá depois. E nós entendemos que Deus ele tem projetos para a nossa vida. Né? Mas tem pessoas que infelizmente não querem seguir os planos de Deus. Querem seguir os seus propósitos, os seus planos. E tem pessoas que infelizmente que devem seguir aquilo que Deus nos manda fazer. Tem pessoas que infelizmente fazem coisas da sua maneira. Pegam atalhos, achando que tá bom, achando que tá lindo, achando que tá agradável. Mas nós entendemos, meu querido, minha querida, que atalho não vai trazer benefício para a tua vida. Atalho não vai trazer algo bom. Por quê, meu querido? Porque nós entendemos que atalho nunca vai trazer algo não vai trazer algo bom, não vai trazer nenhum benefício, só vai trazer consequência, né? Eu vou contar uma história para vocês sobre os 3 conselhos. Por quê? Porque esses 3 conselhos relatam a passagem que eu acabei de ler aqui de Provérbios capítulo 19, versículo 21. Que é assim. Um casal morava numa casa bem humilde, bem simples, né? Era um casal bem humilde. Até que o esposo diz para sua esposa: amor, eu vou para um lugar distante, eu vou dar algo melhor para nossa família, para nós ter uma vida mais estável. Mas me prometa uma coisa: quando eu estiver fora, permaneça fiel a mim, que eu vou permanecer fiel a você. E aí, esse homem, meu Deus, eita glória! Ai, rabacai! Harabacandarabassurica chorebassa! Meu Deus! Eu já tô sentindo a presença, calaceia, calabaio.
Então você vê que esse homem se despede de sua esposa e acaba indo para um lugar longe. E você vê que ele demora dias para procurar um trabalho, até que ele encontra uma fazenda, a qual, nessa fazenda, estava procurando um ajudante. E esse homem propôs a trabalhar para esse fazendeiro. E você vê que o homem fala para o fazendeiro: vamos fazer um acordo. Enquanto eu estiver trabalhando aqui, não me dê o meu salário. Guarde numa poupança até o dia quando eu for embora. Então você vê que esse homem, ele ficou trabalhando durante 20 anos, sem férias, sem descanso. Para quê? Para dar uma vida melhor. Então, esse homem, ele chega até o fazendeiro, né? Passando 20 anos, claro, falando o fazendeiro assim: Senhor, obrigado pela oportunidade, mas eu já estou indo embora. E aí vem a questão, né? Aí vem os conselhos. Ele fala, aí você vê que o fazendeiro fala: eu vou cumprir com aquilo que prometi, eu vou cumprir com aquilo que combinamos. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu só consegui sucesso na vida por causa de 3 sábios conselhos que o meu pai me deu. Olha que coisa tremenda. Eu posso te dar o dinheiro, mas você quer os conselhos ou o dinheiro? Né? Porque tem pessoas que têm que entender se prefere ouvir a Deus ou não ouvir. Ou aceitar aquilo que o Senhor nos propõe, ou fazer as coisas da nossa maneira. Por que, obreiro Bruno? Mateus 5,37 diz: seja a vossa palavra sim, sim, não, não, que passar é procedência maligna. Né? Porque você vê que nos dias de hoje tem pessoas que, infelizmente, que querem mais o dinheiro do que ouvir os conselhos do Pai. E é o que acontece. Pessoas que, infelizmente, querem estar ligado às coisas da terra, a estar focado nas coisas desse mundo. Porque tem pessoas que, infelizmente, não querem pagar preço para ver os planos de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, não querem viver os propósitos de Deus. Meu... Eita glória! Aleluia! Arabacá! Abacandarabaçô! Eu tô sentindo a presença. Calacéia! Calabaio! Meu Deus! E você vê que tem pessoas que têm planos, né? Mas nós sabemos que Deus tem um plano maior na minha e na tua vida, né? Tem uma música que fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Mas você vê que tem pessoas que não querem seguir os planos de Deus porque acham que é duro, é sofrido, é complicado. Mas nós sabemos que para ver os planos de Deus é necessário a gente entender que é necessário a dor, é necessário a afronta, é necessário o levante, é necessário a adversidade, é necessário a situação desagradável, mas não para matar, não para te ferir, pois tudo que passamos, Deus tem um propósito na minha e na tua vida, para que a obra dele venha se manifestar. Porque muitas vezes quando passamos por um processo, achamos que passamos por um processo por causa do nosso pecado. Entenda uma coisa, meu querido, nem todo processo que você passa é por causa de pecado. Nem todo processo que você passa é porque você errou. Não, porque passamos por processo porque é permissão de Deus para nos provar, para ser aprovado e entender que tudo que ele permitiu não é para te matar, não é para te ferir, tudo que ele permitiu é para manifestar a glória dele na sua vida. Macaiaçô. Eita, meu Deus, Basubi canta mais. Harabacandarabaçô. Aleluia.
Então você vê que tem muitos que têm promessas de Deus, mas nem todos estão preparados para receber a promessa. Por quê? Porque tem pessoa que pega o quê? Atalho. E eu vou explicar o porquê sobre esse negócio de atalho, né? Porque muitas pessoas acham que atalho vai levar a algo bom. Não vai. Porque Deus nunca falou que para viver planos é necessário passar, é necessário ter atalho. Ele falou que para viver as promessas é necessário luta, levante, afronta. Porque como diz acreditado, sem dor, sem ganho. Como diz também o outro ditado, não há vitória sem luta. Porque tudo que vem, principalmente de Deus, é necessário processo, levante, afronta. Porque muitas vezes tem pessoas que querem facilidade. E você vê que para ver os planos de Deus não há facilidade. É luta, é levante, é afronta. Para nós entender que tudo que passamos é para nós entender que, independente da circunstância que você vem estar passando, Deus ele tem o melhor para mim e para você. E como, obreiro Bruno? Conforme a gente escuta ele, conforme a gente executa o que ele manda e conforme a gente descansa para ele agir no tempo dele. É. Porque Deus age por 3 formas. Como assim, obreiro Bruno? Eu vou explicar. Primeiro, nós temos que saber, estar atento a ouvir ao Senhor. Romanos 10, 17. De sorte a fé vem por ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque é necessário a gente ouvir, né? Segundo, a ação. Como assim? Obediência, submissão, né? Porque para Deus mudar a história, para Deus te abençoar, é necessário uma atitude. Você ouve e executa. Porque não adianta você ouvir e ficar esperando de braços cruzados, pensando que as coisas vão cair do céu. Não. Porque nós sabemos que tudo que vem de Deus tem que ter o quê? Um esforço. Mas conforme a gente façamos da forma como Deus quer. E tem pessoas que, infelizmente, que devem fazer aquilo que Deus manda, faz tudo do seu jeito. Por quê? Porque tem pessoas que, infelizmente, seguem os seus próprios intuitos, os seus próprios propósitos, né? Aleluia. Por isso que o profeta Isaías vai falar no capítulo 55, versículo 8 e 9. Os seus caminhos não são meus caminhos, os seus pensamentos não são meus pensamentos, diz o Senhor. Né? Porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Né? Por nós sabemos que eu tenho um plano, mas Deus tem um plano maior para a minha vida. E não é diferente, meu querido. Você pode ter planos, você pode ter projetos, mas Deus tem algo maior para nos oferecer. Mas você vê que tudo é necessário passar por um processo. É necessário passar por luta. Porque Deus ele prova de 3 formas. Na nossa fé, a nossa atitude e o nosso coração esperando para Deus agir. Porque muitas vezes queremos as coisas para ontem. Queremos as coisas para agora. Nós temos que entender que o tempo não é nosso, é de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para o teu propósito cá debaixo do céu. Porque entenda uma coisa, meu querido. O importante não é como você começa, mas como você termina. Salomão vai falar também. Eclesiastes 7, verso 8. Capítulo 7, verso 8 de Eclesiastes. Que o princípio de todas as coisas não é o começo delas, mas é o fim delas. É melhor a paciência do que a arrogância. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que vem de Deus, nós temos que saber descansar. Como diz aquela música. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. É necessário descansar. É necessário que quando Deus promete algo pra mim, pra você, Ele é fiel pra cumprir. Né? Perdão.
Porque, como diz a palavra, muitos são os propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Né? Então Deus ele tem o melhor para mim, para você, mas tudo tem um processo. Mas também é necessário que é necessária a nossa atitude para Deus também tomar a atitude de fazer o mover na minha, na tua vida, né? Porque como eu falei, não adianta você só ficar de braços cruzados esperando as coisas, isso não adianta. Não adianta você só ficar só crendo, mas não executar. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Como assim, obreiro Bruno? Salomão ensina isso sobre o quê? Atitude. Porque quando tomamos uma atitude de executar aquilo que Deus manda, tem o quê? Um proveito. E o que é isso? Recompensa, galadão, lucro. Mas se nós só fica só a palavra e nós não executa, ficamos na mesmice, ficamos na vergonha, ficamos naquela mesma situação. Ficamos chupando o dedo. Né? Porque tudo que vem de Deus é necessário ouvir, é necessário praticar e obedecer e esperar no tempo para o Senhor agir na minha, na tua vida. Porque quando Ele faz, ninguém vai impedir. Quando Ele faz, ninguém abate, meu querido. Mas nós temos que saber, entender que devemos saber esperar o tempo de Deus agir na minha, na tua vida. Porque se Ele promete algo, Ele vai para cumprir. Pode passar o tempo que for. Mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E precisamos descansar no Senhor, né? Porque se nós não descansamos no Senhor e queremos apressar as coisas, de ver as promessas, se a chegar, vai se distanciar. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você venha descansar. Deus quer que você venha saber obedecer e confiar que Ele vai agir na sua vida. E voltando à história, você vê que o homem, o fazendeiro, ele fala para esse homem: você quer o dinheiro ou os conselhos? E ele fala: eu quero os conselhos. Então o fazendeiro fala: primeiro conselho, nunca pegue atalhos em sua vida, porque pode custar a sua própria vida. Por quê? Presta atenção no que eu vou dizer. Muitas pessoas entendem que por meio de atalhos conseguem algo bom. Pode até ser, mas vai agradar a Deus? De forma alguma. Pode até fluir, mas Deus não vai estar no negócio. Porque entenda, atalho não traz solução para a tua vida. Atalho não traz paz. Atalho não traz alegria. Atalho não traz solução. Só traz queda. Só traz calamidade. Só traz ruína, meu querido. E quem faz o que bem quiser vai ter consequência mais cedo, mais tarde. Porque quando a pessoa quer fazer o que bem quiser, pode ter um começo lindo, agradável, gostoso, mas no final é queda, é ruína, é morte. Por isso que o primeiro conselho que o Senhor fala para nós é o quê? Nunca pegue atalhos em sua vida, porque pode custar a sua própria vida, né? E tem pessoas que pegam o quê? Atalhos. Tem pessoas que, infelizmente, que de vez fazer o que Deus manda e ficar onde Deus colocou, tem pessoas que querem pegar atalhos, né? Isso mexe um pouquinho com a história de Elimeleque no livro de Ruth. Por que obreiro Bruno Elimeleque? Perdão, gente. A história conta no livro de Ruth que Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e com os seus dois filhos Malom e Quilion, eles saem da terra de Belém de Judá, conhecido como Casa do Pão, né? E a Bíblia vai dizer que toda a sua família, que Elimeleque e toda a sua família saem da Casa do Pão, que é Belém de Judá, e vão para uma terra chamada Moabe, que ali era um lugar próspero, um lugar bom para se ficar, mas o que ele não sabia é que as consequências viriam, né? Por quê? Eu vou explicar. A Bíblia vai nos dizer que eles ficaram ali naquele lugar, né? Porque você vê que o lugar era próspero, era bom, mas era um povo idólatra, um povo que adorava a Quemos, que era o deus dos Moabitas.
né? No grego Chemosh, né? Acho que é Chemosh, não lembro muito bem, mas é Quemos, o deus dos moabitas. Então você vê que, aleluia, passando um tempo, Elimeleque morre. Aí a Bíblia vai nos dizer que Malom e Quilion se envolveram com duas mulheres moabitas, uma por nome de Orfa e outra de Ruth. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que mais tarde Malom e Quilion morrem e Noemi ela fica praticamente sozinha, né? Então você vê que muitas vezes quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, Deus vai permitir situações desagradáveis, desculpa eu falar, vai permitir situações desagradáveis ou até perca de entes queridos para nós aprender que quando Deus manda você ficar ali, é ali que Deus vai prover. Se Ele manda você ficar, é ali que Deus vai mudar. Que mesmo que aos olhos humanos pareça não ter recurso, que pareça que acabou, mas se você estiver firmado na palavra, aquilo que você pensou que não ia prover, vai prover. Aquilo que você... Eita, meu Deus. Eita, glória, subi, canta lá mais. Harabacanda lá passou. Harabacanda lá. Pegando em Cabadá. Oh, é calabaio. Bacaiaçô. Eita, meu Deus, eu tô sentindo a presença. Calacéia. Calabaio. Permaneça aonde Deus te colocou. Aquilo que você pensou que não ia prover, vai prover. Aquilo que você pensou que não ia acontecer, vai acontecer. Aquilo que você pensou que não ia mais progredir, vai progredir. Fica onde Deus colocou. Não pega atalho, meu querido. Porque pode custar a sua própria vida. Salomão diz, Provérbios 16, 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. É como eu falei, o importante não é como começamos, mas sim como terminamos, meu querido. Perdão. E nós entende, meu querido, que uma pessoa que não faz a vontade do Senhor pode ter um começo lindo, agradável, gostoso, mas o final é queda, é ruína, é destruição. Né? E foi o que aconteceu com a família de Noemi, quando Elimeleque foi para um lugar aonde Deus mandou. Entenda uma coisa, meu querido, não vai para onde Deus não mandou. Fica onde Deus te colocou. Não pegue atalhos pensando que vai obter algum benefício, algum lucro, porque na verdade vai te trazer ruína, vai te trazer destruição e que pode causar percas de pessoas queridas. Cuidado, porque se você fizer isso, Deus vai permitir situações ruins, desagradáveis para você entender que é Ele que cuida de mim, de você. É Ele que faz tudo por mim. Por que, obreiro Bruno? João 15, 5. Eu sou a videira e vocês a vara. Quem estiver em mim, eu nele se dará fruto. Porque se mim nada podereis fazer. Então não tem como nós conseguir nada sem o Senhor. Por quê? Porque somos unicamente dependentes do Senhor. Cuidar, meu querido. Atalho não traz benefício nenhum. Só traz problema. Amém, meus queridos? Segundo conselho. Nunca olhe para aquilo que é... Não seja curioso para aquilo que é mal, porque pode ser fatal. Porque tem pessoas que são curiosas, né? Tem pessoas que quer ficar espiando. Cuidado. Não seja curioso para aquilo que traz problema, porque pode ser o fim. Porque quando Deus manda, não vai para lá, e a pessoa tema que não vai acontecer nada, aí vai ter consequência. Porque quer fazer as coisas da sua maneira. E pode custar a sua própria vida. Cuidado, tá bom? Não seja curioso para aquilo que parece aos olhos humanos bom, mas aos olhos de Deus é o quê? É mal. Que pode te trazer problema. Terceiro conselho. Nunca tome decisões precipitadas, porque você pode se arrepender depois. Por que isso, obreiro? Porque tem pessoas que tomam atitude e não buscam o conselho de Deus, não busca direção. Aí a pessoa faz o quê? Por impulso.
pensando que vai acontecer algo, pensando que tá bom. Aí você vê que deu repente uma situação desagradável para a pessoa aprender. Porque quando a pessoa ela não busca direção a Deus e toma uma decisão precipitada, ela acaba quebrando a cara, ela acaba se dando mal. Por quê? Porque de vez de buscar o conselho de Deus, faz tudo por impulso, faz tudo precipitado. Cuidado, você pode se arrepender depois. Então você vê que o fazendeiro, ele dá 3 pães para esse homem, que os 2 pequenos era para comer durante a viagem dele. E o outro era para o quê? Para repartir com a sua família. E ali ele pega as coisas dele e vai embora. Aí ele vai seguir o caminho. E aí esse homem, aleluia, vai pro... perdão. Então esse homem vai para esse caminho. Aí um homem aparece falando, não vai para esse caminho. Tem um caminho que vai mais rápido para o lugar onde você quer chegar. Cuidado. Entenda uma coisa, meu querido. Tem pessoas que acham que vai te ajudar, mas na verdade querem predizer a sua queda. Que tem pessoas que dá tapinha nas suas costas, que acham que vai te ajudar a progredir, querem te levar pro buraco. Cuidado, meu querido. Porque tem pessoas que falam que é amigo, mas na verdade querem te levar para uma emboscada. Cuidado. Não dá ouvido à voz de A, de B, de C. Escute somente aquilo que Deus fala, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Não é A, não é B, não é C. Por isso que Paulo vai falar em Colossenses 3:2. Buscar as coisas do que são de cima e não os que são da terra. Então entenda, meu querido. Não siga conselho de homens, siga conselho somente do Senhor. Né? Porque, como diz aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que diz que é amigo é. Porque tem pessoas que, de vez confiar em Deus, está confiando em A, em B, em C. Mas o salmista Davi vai dizer no livro de Salmos, capítulo 20, verso 7. Uns confiam em carros, mas outros em cavalos. Mas nós temos que fazer o quê? Menção no nome do Senhor. Porque quem faz não é carro, não é cavalo, não é fulano, é somente o Senhor, meu querido. Porque quando passamos por alguma dificuldade, qual é o recurso? É o Senhor. E devemos olhar somente para Ele, não olhar para A, para B, para C. E confiar nele. E fazer o que Ele nos manda e descansar que Ele vai estar com você e Ele vai te exaltar. Então você vê que esse homem que estava indo para sua casa com a sua esposa, ele pega o atalho que o homem ofereceu, mas ele lembrou do primeiro conselho, volta e vai para o caminho longo. Mas o que ele não sabia é que havia o quê? 2 ladrões ali quer dizer, na verdade, estava indo para uma emboscada, perdão, né? Ou seja, tinha 2 ladrões que podiam o quê? Matá-lo, que podia tirar a vida dele. Aí você vê que ele parou para descansar, ficou num hotel. E você vê que à noite ele viu um barulho, né? De alguém gritando. E aí você vê, aleluia, que esse homem, ele vai, né? Sai de sua cama e vai ver o que está acontecendo. Mas você vê que ele vai lá, abrir a porta, mas você vê que ele lembrou do segundo conselho. Nunca seja curioso para aquilo que é mal, que pode ser fatal. Aí ele voltou para sua cama e voltou a dormir. Aí no dia seguinte, um homem falou que havia um homem que havia surtado e que todos que saíram do seu quarto foram praticamente mortos. Viu? Deus sabe o que faz, porque você vê que quando Deus ele dá o livramento, quando Deus ele fala, tá falado. Porque nós sabemos que os conselhos de Deus são o quê? São um tesouro. São bênçãos para a nossa vida. E se quem não dá ouvido à voz de Deus e quer fazer o que quiser, vai ter consequência. Pode custar a sua própria vida. E para finalizar, o terceiro e último, né? Aí você vê que bem disposto, descansou, continuou com a sua caminhada, até que chegou na sua casinha. E quando ele chega até a sua casa,
Ele vê sua esposa com outro homem. E aí você vê que ele ali fica furioso, indignado, né? Aí você vê que ele queria praticamente matar a esposa e o homem que estava com ele. Aí você vê que ele se lembrou do terceiro conselho. Nunca tome decisões precipitadas ou conclusões precipitadas, pois pode se arrepender. Até que ele foi descansar e no dia seguinte estava o quê? Estava com a cabeça no lugar, até que ele bate na porta e quem atende ele é a sua esposa e atira em seus braços e você vê que ele fala: eu fui fiel a você e você não foi fiel a mim? Quem é esse homem? Aí a mulher fala: esse homem é o nosso filho. Quando você foi embora, eu descobri que eu estava grávida. E agora nosso filho já tem 20 anos de idade. E aí você vê que quando ele ouve isso, ficou tudo em paz. Ficou tudo na alegria. Até que ele entrou, pegou o seu último pão, cortou, até que quando ele abre, ele vê todo o dinheiro que ele recebeu dos 20 anos que trabalhou na fazenda. Olha que coisa linda, né? Viu? Por isso que nós entendemos que Deus ele tem um plano maior, né? Tem coisas que muitas vezes não podemos não entender agora, mas mais pra frente vamos entender. Por quê? Muitas situações achamos que vai ser desagradável, vai ser sim. Mas precisamos entender que tudo é para o nosso bem. O apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que Deus permite é para nos favorecer. E entender que, independente das circunstâncias que você vem estar passando, Deus tem um propósito. Então, que nós venha ficar com essa palavra. Que nós venha pegar esses 3 conselhos. Né? Ó, que é o primeiro. Nunca pegar em sua vida, que pode custar sua própria vida. Segundo, nunca olhe para aquilo que é mal, porque pode ser fatal. Terceiro, nunca tire conclusões precipitadas, porque você pode se arrepender. Então, fique com essa palavra, meu querido. Todos nós temos vontade, queremos fazer as coisas da nossa maneira. Mas entenda, meu querido, Deus ele tem o melhor para mim e para você. Por isso que Salomão fala: muitos são os propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Entenda uma coisa, meu querido. Deus ele tem o melhor para nós. E quando Deus ele nos alerta em algo, não é porque ele quer o nosso mal, é porque ele quer dar o quê? Um livramento. Ele quer evitar você de você cair em alguma cilada. Cuidado. Deus tem o melhor? Deus. Perdão. Perdão, gente. Deus tem o melhor? Tem. Mas entenda. Tudo que vem de Deus tem processo, tem luta. Mas tudo isso é para que o nome dele venha ser glorificado. E entender que tudo que passamos, Deus tem um propósito. Né? E entenda, o importante não é como você começa, mas como você termina. Eu já falei uma pessoa que não anda com Deus. Mas aquele que anda com Deus pode ter um começo difícil, doloroso, complicado, sofrido. Mas o final é bênção, o final é vitória, o final é a alegria. Porque o salmista ele vai dizer assim, em Salmo 125, versículos... Não, Salmo 126, perdão. Versos 5 e 6. Que diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, colherá com alegria. Que coisa linda, né? Então Deus ele tem o melhor? Tem. E quando ele faz o seu mover, ninguém pode impedir. Basta a gente o quê? Seguir aquilo que Deus nos aconselha para desfrutar daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Porque quando ele faz, ninguém impede. Quando ele faz, ninguém abate. Porque Isaías diz, para eu finalizar, no capítulo 43, verso 13: antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Segue aquilo que Deus manda. Não segue conselho de fulano, betrocitano, que acha que vai te trazer algo bom, mas na verdade vai o quê? Vai te destruir, vai te arruinar.
Porque, como eu falei, nem todos que são amigos, que falam que é amigos, querem ver a sua vitória, querem ver você progredir. Porque entenda, meu querido, ande com pessoas que vão te levar para o caminho de Deus, que vai te incentivar para ver promessas, não para aqueles que vão te arruinar. Porque entenda uma coisa, meu querido, enquanto uns tentam levantar com a tua vida, tentam te arruinar, tentam te destruir, vai ter sempre alguém te incentivando, te levantando, te apoiando para desfrutar das bênçãos que Deus tem preparado. Basta a gente seguir o conselho do Senhor. Porque, como diz Salomão, Provérbios 18, 24, há amigo mais chegado do que irmão. E Provérbios 17, 17, em todo tempo, amo um amigo e na angústia nasce o irmão. Então, tudo que Deus permite tem um propósito. E quando Deus aconselha para não fazer certas coisas, é porque Ele quer evitar o quê? De uma calamidade. Ou de alguma coisa que vai trazer consequência mais tarde. Então, siga aquilo que Deus nos aconselha. Perdão, siga aquilo que Deus te aconselha. Porque Deus ele tem o melhor para mim e para você. Porque muitos são propósitos no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, tá? Para que outras vidas venham ser alcançadas. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.